Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre solução tampão. Você já ouviu falar sobre esse termo? Você sabia que o nosso sangue funciona como um tampão? Não? Então, aguarde aí, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Bom pessoal, o que seria uma solução tampão? Seria uma solução que resiste à variação de pH, quando a esta solução é adicionado pequenas quantidades de ácido ou base. Uma solução comum, você adicionando, ainda que uma pequena quantidade de ácido ou base, você tem uma considerável variação de pH. Já uma solução tampão, ela resiste até determinado ponto essa variação de pH, porque tem um equilíbrio, né, que se desloca no sentido de consumir um excesso de H+, devido à adição de ácido, ou um excesso de OH- devido à adição de uma base. A gente vai entender isso já já. Olha, então, como que eu faço para obter uma solução tampão? Bom, as soluções tampão, né, são compostas de um ácido fraco e seu sal. A gente tem um exemplo aqui, olha, do ácido acético, que é um ácido bem fraquinho, né, aquele ácido presente no vinagre, e o seu sal, o acetato de sódio. Então é um tipo de tampão bastante produzido. Você mistura essas duas substâncias em água e aí você consegue obter uma solução tampão, ok? Só que esse é um tampão ácido, né? Vai ter o pH menor do que 7. A gente também pode ter um tampão básico. Então ele é produzido a partir de uma base fraca e o seu sal. Um exemplo típico seria o hidróxido de amônio, que é uma base bem fraquinha, e o sal produzido a partir do hidróxido de amônio, né, que é o cloreto de amônio. Então, na solução tampão, você vai ter que ter uma mistura da base e do sal dessa base. E aí você consegue um tampão básico. Bom, existem diversos tipos de soluções, né, que funcionam como um tampão, que são vastamente utilizadas em indústrias, em laboratórios diversos. Ok, pessoal? Mas o que a gente vai entender aqui hoje é como que funciona a solução tampão e saber calcular o pH também produzido por uma solução tampão. Tranquilo? Bom, o nosso sangue, ele funciona como um tampão. O nosso sangue funciona como um tampão. O pH do sangue, ele fica mais ou menos em torno de 7,3 a 7,5, aproximadamente nessa faixa aí. Então o sangue tem um sistema tipo de nosso organismo, né? Tem um sistema tipo de autorregulação desse pH. Então o pH do sangue, se tiver acima de 7,5 mais ou menos, a gente vai estar na chamada alcalose, né? E se estiver abaixo de 7,3, acidose. Então se o sangue estiver fora dessa faixa aqui, a gente pode ter uma série de problemas e isso culminar até na morte, ok? E o sangue tem um sistema de controle desse pH baseado numa mistura de tampões, né? Então aqui, olha, a gente tem um tampão que é de ácido carbônico, né? E hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Vamos colocar um 3 aqui que ficou errado. Então a gente tem esse tampão, né? Ácido carbônico, bicarbonato ou hidrogênio carbonato, ok? A gente tem também no sangue esse aqui, ó, de hidrogênio fosfato e hidrogênio fosfato, que seria outro tampão. E a gente ainda tem proteínas que ajudam no controle desse pH. Então o nosso sangue é um exemplo mais importante, que eu posso dizer assim, de um tampão, né, que tem esse controle de pH. Independente do que a gente ingere, esse pH vai ficar dentro dessa faixa. Então, ainda que a gente veja vídeos por aí, vamos deixar o pH do sangue básico ou ácido, isso não existe, pessoal. O nosso sangue tem um controle, né? Tem esses tampões aí, tem essas proteínas que ajudam a manter o seu pH mais ou menos dentro dessa faixa aqui. Se o pH do sangue se afastar muito dessa faixa, a gente pode ter sérios problemas de saúde. Tranquilo? Bom, pessoal, existem algumas expressões muito importantes para cálculo de pH, de pOH em soluções tampão, ok? Eu coloquei aqui, né, essas expressões
eu vou explicar como usar cada uma delas, né? Como que a gente chegou em cada uma delas. Bom, se a gente tem um tampão ácido, por exemplo, o pH dessa solução, desse tampão ácido, pode ser calculado a partir dessa expressão. Então, o pH, que é o menos log, né, da concentração de H+, ou H3 ou mais, é a mesma coisa, vai ser igual ao pKa. pKa, pessoal, é menos log do Ka. Sempre que tem o P na frente, é menos log, ok? Então, pH vai ser igual a pKa mais log da concentração do ânion. Que ânion é esse? É o ânion gerado pelo ácido lá, ou do sal do ácido. É a concentração desse ânion, a gente vai ver. Dividido pela concentração do ácido. Então, essa expressão aqui, ela é própria para cálculo de pH de solução tampão ácido, de um tampão ácido. E para tampão básico, a gente tem essas duas expressões aqui que são importantes. A gente pode calcular o POH, que é o pKb, né? Bom, POH é menos log da concentração do OH-. Vai ser igual a pKb, que é menos log do Kb, né? Menos log da constante de basicidade, mais log da concentração do cátion. Que cátion é esse? É o cátion que vem do sal lá da base, ou o cátion gerado pela base. Tranquilo? A gente vai ver como fazer isso. Então é o mais log da concentração do cátion sobre a concentração da base. Bom, aqui a gente acha o POH, e aí a gente sabe que pH mais POH é igual a 14 e tal, tem como achar o pH. Ou se você quiser achar o pH direto para uma solução que é um tampão básico, tem essa outra expressão aqui, ó, que o pH vai ser igual a pKw menos, o que é o KW? KW é a constante de autoionização da água, né? Que na temperatura ambiente esse KW é 10 a menos 14, mas se for em outra temperatura pode variar um pouquinho, ok? Então pH é igual a pKw menos pKb menos log da concentração do cátion sobre a concentração da base. Então essas duas expressões aqui são úteis para cálculo de pH e pOH em uma solução, né, que é um tampão básico. Porque muitas vezes você tem um tampão básico e o exercício pede assim, qual o pH? Então você pode usar diretamente essa fórmula. Ou se você usar essa, dá para achar o pH também. pH mais pOH a 25 graus vai ser igual a 14. Então você tendo o pOH, você acha o pH. Tranquilo? Outras expressões que podem ser úteis também dentro desse conteúdo aqui é isso aqui, ó, que o Ka vezes o Kb me dá o Kw. Então a constante de acidez vezes a constante de basicidade dá o Kw. Então pKa mais pKb é igual a pKw. Tranquilo, pessoal? Olha, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nessas expressões. É importante entender isso, porque se você entender, você não precisa memorizar as expressões. Depois a gente vai fazer uns exemplos onde a gente aplica isso aqui e entende melhor como que funciona um tampão. Pessoal, então dá um print aí. Essas expressões aqui vão ser úteis para vocês. Bom, pessoal, queria discutir com vocês aqui um exemplo do tampão ácido. Como que o tampão funciona, na verdade? É o seguinte, a gente tem um ácido que qualquer HA, né? Em meio aquoso gera H+, né? Mais A-. Só que no tampão, quando eu vou produzir o tampão, o que eu faço? Eu adiciono o ácido e adiciono o sal. O sal vai gerar esse ânion aqui, ó, em meio aquoso. Então eu vou ter tanto essa espécie quanto essa lá, ok? O que acontece, pessoal? Bom, como que é o funcionamento do tampão? Por exemplo, eu tenho lá uma solução tampão. Se eu adiciono um ácido a esse tampão, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a concentração de H+. Então, o pH, o meio, tenderia a ficar mais ácido, não é isso? Só que o que acontece com o tampão? O equilíbrio se desloca para a esquerda de forma a consumir o excesso de H+, que eu adicionei, aquele H+ em excesso ali, se transformando em HA. Então, ele meio que resiste, né? E se eu adicionar uma base vai gerar OH-, né, em solução. Então, pH tenderia a aumentar, né? Devido a essa adição de uma base que gera OH-. Só que aí o que acontece? O OH- reage com H+, produzindo água. Ou seja, a concentração de H+ tenderia a diminuir. Só que aí o equilíbrio se desloca no sentido de repor o H+. E o pH
fica mais ou menos dentro daquela faixa ali, que é determinado pelo tampão. Então, é dessa forma que o tampão funciona, tanto o ácido quanto o básico. Se adiciona uma espécie, o equilíbrio se desloca no sentido de manter o pH. Se adiciona outra espécie, o equilíbrio se desloca da mesma forma. Se eu retiro o H+, de alguma forma, se esse H+, é consumido, por exemplo, pela adição de uma base, o meu equilíbrio repõe o H+. Se eu adiciono o H+, pela adição de um ácido, o meu equilíbrio retira o H+. Então, dessa forma, o pH fica ali dentro de uma certa faixa. Logicamente, se eu adicionar uma quantidade maior, né, de ácido ou de base, o pH não vai ficar ali constante, né, dentro dessa faixa ali, estabelecida pelo tampão. Ok, pessoal? Mas se eu adicionar pequenas quantidades, aí o pH fica constante, ou mais ou menos constante, como é o caso do sangue, extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo. Beleza? Então, dessa forma que o tampão funciona, a partir desse deslocamento de equilíbrio. Então, se eu quisesse construir um tampão ácido, eu teria que adicionar ao mesmo tempo na solução o ácido e o sal. Esse A- aqui proveniente do sal. Beleza? Eu já adiciono lá. Tá, mas como que eu chego naquela expressão para o cálculo do pH de uma solução tampão? Bom, então o primeiro passo, vamos escrever aqui a expressão da constante de equilíbrio. Então, o Ka seria a concentração dos produtos, concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido por concentração do HA. Coisa que todo mundo já sabe, né? Quem assistiu às aulas anteriores. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vou isolar a concentração de H+. Então o que acontece? O H+ vai ficar sozinho, o A- vai ficar aqui dividindo, né, embaixo do Ka. O HA vai ficar multiplicando o Ka. Daí a gente chega nessa expressão aqui, ó. Concentração de H+ vai ser igual a Ka. O HA aqui está embaixo, dividindo, e vai passar multiplicando. Então vem aqui para cima. A concentração do A- que está em cima vai passar dividindo. Então vem aqui para baixo. Então a gente chega nessa expressão, concentração do A-. Tranquilo? Bom, depois que a gente chega nessa expressão, o que a gente vai fazer? Vamos tirar menos log dos dois lados. Eu vou fazer a mesma operação dos dois lados, então eu posso fazer isso. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar menos log da concentração de H+, vai ser igual a menos log de Ka, que multiplica concentração de HA sobre concentração de A-. Daí eu chego nessa expressão. Menos log da concentração de H+, é o próprio pH. Agora aqui, olha, esse menos está multiplicando tudo isso. E aí, agora a gente precisa relembrar de uma propriedade de logaritmo, certo? Então, o logaritmo da multiplicação vai ser o logaritmo de um mais o logaritmo do outro. Então, o Ka está multiplicando essas concentrações aqui, né? Então, o log de Ka vezes essas concentrações vai ser o log de Ka mais o log disso aqui. Só que tem um menos do lado de fora, aí ficaria assim, ó. Vamos desmanchar para poder caber aqui. Então, o pH vai ser igual a menos log de Ka menos log da concentração de HA sobre a concentração de A-. E aí, pessoal, menos log de Ka é pKa. Aí a gente chega nessa expressão aqui, ó, pH vai ser igual a pKa. Aqui, para o sinal ficar positivo, se eu inverto isso aqui, se eu inverto isso aqui fica elevado a menos 1. Esse menos 1 pode vir para cá e fica positivo. Então, pH vai ser igual a pKa mais log da concentração de A- sobre a concentração de HA.
Então daí a gente chega naquela expressão que tinha sido apresentada lá no início. Para que serve essa expressão? Para calcular o pH de um tampão ácido, que é aquele composto de um ácido fraco e o seu sal. Então o pH vai ser igual a pKa, então o Ka teria que ser dado, mais log da concentração do A-, então a questão tem que dar a concentração ou alguma forma de achar a concentração desse ânion, né? Dividido pela concentração do ácido. Então o pH vai ser igual a pKa mais log da concentração do ânion dividido pela concentração do ácido, ok? Então em alguns livros vai vir concentração do ânion dividido pela concentração do ácido, em outros livros vai vir concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Tranquilo? Então tanto faz. Já que a gente vai ver como usar essa expressão. Bom pessoal, e se nós tivermos um tampão básico? Então o tampão básico é composto por uma base e o sal dessa base, beleza? Então esse M+ aqui viria da base. Então na hora de preparar a solução eu preciso ter a base e o sal adicionados ao mesmo tempo. Da mesma forma que para o ácido, o tampão funciona da seguinte forma. Um tampão básico ele vai tender a manter o pH numa faixa constante, um valor constante, só que básico. Então se eu adiciono mais base, ou seja, vou estar adicionando mais OH-, o equilíbrio se desloca para lá, no sentido de consumir esse OH- adicionado. E aí o pH fica constante. Se eu adicionar H+ no meio, o que acontece? Esse OH- vai consumir aquele H+ adicionado de forma a manter o pH constante. Então, da mesma forma que para o tampão ácido, o tampão básico vai se deslocar tentando manter o pH constante. Tá, como que a gente faz para chegar naquela expressão lá? Então, estou imaginando aqui uma base qualquer, um NOH, e meio aquoso vai gerar M+ e OH-. E aí, a constante de basicidade vai ser dada pela concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Se eu isolar aqui o OH-, então eu vou ter que o OH- vai ser igual a Kb, que multiplica a concentração do MOH dividido pela concentração do M+. Vamos tirar o menos log dos dois lados. Aí fica menos log de OH- vai ser igual a menos log de Kb, que multiplica a concentração da base sobre a concentração do cátion. Menos log de OH- é POH. Aqui, olha, isso aqui dentro, log de Kb vezes isso vai ser o log de Kb mais o log disso. Só que tirando o Kb para o lado de fora, ficaria menos log de Kb, que é o próprio PKb. Beleza, aí fica menos log da concentração da base sobre a concentração do cátion. Só que aí, invertendo aqui, ficaria mais log da concentração do cátion sobre a concentração da base. Então a gente chega nessa expressão aqui. Para que serve essa expressão? Para calcular o pOH de tampões que são básicos. Então o pOH vai ser igual a PKb mais log da concentração de M+ sobre concentração da base, né? Concentração do cátion sobre a concentração da base. Em alguns livros estaria a concentração do sal sobre a concentração da base. Tanto faz, dá na mesma. Bom, mas eu apresentei outra expressão aí. De onde que saiu essa outra expressão para cálculo do pH de um tampão básico? Bom, da altionização da água, a gente tem que pH mais pOH igual a 14. Mas o que é esse 14? 14 é menos log do Kw, ou seja, é o pKw. O pH mais o pOH é igual ao pKw. Então, o pOH vai ser pKw menos pH. E aí, o que eu faço? Onde tem pOH, eu vou substituir por pKw menos pH nessa expressão. E aí, eu isolo o pH na fórmula. Daí eu chego nessa expressão aqui, ó, que o pH vai ser pKw menos pKb menos log da concentração do cátion sobre a concentração da base. Usando essa fórmula, eu já chego no pH direto para um tampão que é básico. Então pode ser útil dependendo do exercício. Ok, pessoal? Então é dessa forma que a gente chega nessas expressões aí também. Então dá um print para a gente resolver alguns exemplos
de cálculo de pH e de pH de solução tampão. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui onde a gente possa aplicar aquela fórmula que a gente aprendeu. Bom, a gente tem aqui, olha, determine o pH do tampão constituído por 0,010 mol por litro de amônia. Então, a amônia é o NH3, é isso? Isso aqui é a amônia. E 0,10 mol por litro de cloreto de amônio. Cloreto de amônio é o NH4Cl, ok? Então, a amônia, né, é uma base. Na presença de água, ela gera o hidróxido de amônio. Bom, a gente tem no exercício o valor de Kw, ele deu o valor de Kb e deu também o log de 1,8. Então vamos lá, pessoal, ele pediu para calcular o pH. Bom, a gente tem aqui um tampão básico, a gente tem uma base e o sal, uma base fraca, né? E o sal na água. Bom, pessoal, para calcular o pH dessa solução, a gente pode usar aquela expressão que a gente viu agora há pouco, que é essa aqui, olha. O pH vai ser igual a pKw menos pKb menos log da concentração do sal dividido pela concentração da base. Então vamos fazer o seguinte, do lado de cá vamos calcular esses valores. O que seria o pKw? Então o pKw seria igual a menos log do Kw, ou seja, menos log de 1 vezes 10 a menos 14, ou simplesmente menos log de 10 a menos 14. Então, quanto que daria isso? Olha, esse menos aqui, que está aqui, esse menos 1, ele pode ir lá para cima, propriedade logaritmo, aí que é menos 14 vira 14, e log de 10, né? Log de 10 elevado a menos 14 na base 10 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 14. Aí é importante relembrar a propriedade de logaritmo. Então já temos aqui, olha, o primeiro valor aqui, ó. Então pH vai ser igual a pKw, que é 14, menos pKb. Vamos calcular o pKb. Então o pKb vai ser igual a menos log de Kb, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui, o que acontece? Propriedade de logaritmo também. Log de um número vezes o outro vai ser o log de um mais o log do outro. Só que tem um menos multiplicando aqui. Então isso aqui vai ser igual a menos log de 1,8 menos log de 10 elevado a menos 5. Então, o pKb vai ser quanto? Olha, log de 1,8 foi dado aqui no exercício, é 0,26. Então, menos 0,26 menos log de 10 elevado a menos 5 vai ser 5. Então, menos 0,26 mais 5, então vai dar 4,74. Então, também achamos o valor de pKb, 4,74. Então, só jogamos aqui, ó. Agora, menos log da concentração do sal sobre a concentração da base, ok? Ou concentração do cátion sobre a concentração da base. Bom, pessoal, a concentração do sal foi dada aqui no exercício, né? Então, vamos calcular aqui, ó. Log da concentração do sal, que foi dado 0,10, dividido pela concentração da base, 0,010. Então, 0,10 dividido por 0,010 é a mesma coisa que log de 10.
Quanto que é log de 10 na base 10? Vai ser igual a 1. Então, a gente vem aqui na expressão, coloca menos 1 aqui, ó. Então, o pH dessa solução vai ser igual ao quê? Então, o pH vai ser igual a 14 menos 5,74. Então, o pH vai ser igual a 8,26. Então, esse vai ser o pH dessa solução tampão, ok? Então, essa seria uma forma de calcular o pH, baseado que a gente já tem conhecimento dessa expressão. Então, o pH deu acima de 7, é um pH básico, que é de acordo com o que a gente esperava, tendo em vista que a gente está usando uma base e o sal dessa base. Então, dá um print aí. Vamos lá, pessoal, vamos ao nosso segundo exemplo, que diz assim, olha, 1 litro de solução contém 2 gramas de ácido carbônico e 18 gramas de bicarbonato. Determine o pH e o pOH da solução, dado Ka, que é 2 vezes 10 a menos 7. Então é o seguinte, bom, para calcular o valor do pH, a gente precisa de alguns dados, né? O pH de uma solução, né, que é um tampão ácido, então ele é composto de um ácido fraco, que é o ácido carbônico, que é o H2CO3, e o sal, seu sal bicarbonato, que é HCO3-, ok? Como que a gente pode calcular o pH? A partir dessa expressão aqui, olha, pH vai ser igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então, a gente pode usar essa expressão para poder fazer o cálculo. Bom, o que a gente precisa, então? Da concentração aqui das espécies e do pKa. Então, vamos calcular aqui, ó, do lado de cá. Bom, pessoal, olha, ácido carbônico, H2CO3. 1 mol dele são quantos gramas? Então, eu tenho que somar. 3 oxigênios vai dar uma massa de 48, mais um carbono dá 60, mais 2 hidrogênios, 62. 62 gramas. Se 1 mol são 62 gramas, quanto que eu tenho aqui? Olha, 2 gramas, né? Quantos mols eu vou ter em 2 gramas? Olha, se você fizer a conta aí, você vai ver que isso aqui, ó, vai ser aproximadamente 0,03 mol. Como isso está em 1 litro, né? Então, a concentração dele vai ser igual a 0,03 mol por litro. Então, é isso aí. E para o carbonato, bicarbonato. Bom, bicarbonato é o HCO3-. Então, 1 mol dele, o que mudou do ácido para o bicarbonato? A perda de um hidrogênio. Então, a massa vai ser 61. Então, 1 mol, 61 gramas. Quanto mol eu tenho em 18 gramas? Então, vamos colocar aqui, ó, 18 gramas. Então, o X aqui vai ser aproximadamente 0,3 mol do bicarbonato. Como isso está em 1 litro, então a quantidade aqui vai ser de 0,3, a concentração vai ser de 0,3 mol por litro. Então, outro dado importante que a gente precisava aí. Beleza, o que mais que a gente precisa? Do pKa. Olha, pKa vai ser menos log do Ka. E o Ka é 2 vezes 10 a menos 7. Então, aqui, ó, log da multiplicação vai ser o log de um mais o log do outro, só que tem um menos antes. Então, fica assim, ó, menos log de 2 menos log de 10 elevado a menos 7. Daí, pessoal, a gente chega aqui, o pKa, então, vai ser igual. O exercício precisaria de dar o log de 2, ok? Você não tem que memorizar o log de 2. Log de 2 é 0,3. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, é menos 0,3 menos log de 10 a menos 7. Esse menos aqui, ó, menos 1, passa lá para cima, vira 7.
Então, log de 10 a 7 na base 10. Ou seja, é o próprio 7. Então, mais 7. Daí, pessoal, menos 0,3 mais 7 vai dar 6,7. Então, 6,7 vai ser o valor de pKa. Tranquilo? Daí, a gente já tem todos os dados, então vamos jogar na primeira expressão. Então, vamos lá. pH vai ser igual ao pKa, que é 6,7, mais log de concentração do sal, 0,3, dividido pela concentração do ácido, 0,03. Bom, pessoal, olha, 0,3 dividido por 0,03 é 10, né? Pessoal, então aqui, olha, pH vai ser igual a 6,7 mais log de 10. Quanto que é log de 10 na base 10? Log de um número na sua própria base é igual a 1. 1 mais 6,7, então o pH aqui da solução vai ser de 7,7, ok? Apesar de ser um tampão composto de um ácido e o seu sal, o pH deu levemente básico. Por quê? Porque a quantidade de sal está muito maior do que a quantidade do ácido. Então, se a gente mudar isso aqui, por exemplo, se a concentração do sal e do ácido fossem iguais, seria log de 1, né? Porque você dividiria as concentrações que são iguais, daria 1. Log de 1 na base 10 é 0, então esse termo sumia e aí o pH do tampão seria 6,7, estaria ácido. Então, o valor dessas concentrações aqui podem afetar o pH do tampão. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um exercício onde a gente treinou mais um pouquinho. Tira um print aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. É importante que vocês peguem essas expressões e tentem entender, fazer as deduções de cada expressão, entender o que é cada termo da expressão, resolvam o exercício para poder treinar isso aí, ok? Se você gostou da aula, dê um like, deixa seu comentário aí, a sua dúvida. Se você não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva aí, ok? Até a próxima, valeu!